Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz. Você está feliz nessa noite? Amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia, que bênção, amém. Você pode olhar aí para o seu vizinho que está do seu lado, dizer a ele: seja bem-vindo. Amém. Olha para o outro lado agora, diga: seja bem-vindo. Amém. Que bênção. Você que está aí online, seja bem-vindo também. Sei que você, por algum motivo, está em casa, né? Mas eu sei que a unção e a graça do Senhor vai alcançar a sua vida aí também. Amém? Sei que nós vamos estar concorrendo aí com o resultado das eleições, mas eu queria que nesse momento você se concentrasse naquilo que Deus tem para te oferecer nessa noite como um alimento fresco. Amém? Independente do resultado das eleições, Deus continua o mesmo. Amém? Não são partidos ou não são políticos que vai mudar a nossa realidade daquilo que Deus fez para nós, e sim a palavra. Amém? Aleluia. Diga assim comigo: em Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Quem perdeu ou ganhou, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Ninguém tira essa posição nossa. Aleluia. Então, irmãos, por favor, abre sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito. Aleluia. Todos acharam? Todos acharam? Amém? Vamos ficar de pé para que a gente possa se animar na palavra, amém? Sei que você está crendo na palavra, então vamos fazer a confissão que nós sempre fazemos. Pega a tua Bíblia, pega teu celular, teu iPad, teu iPhone, teu Xing-Ling, e vamos assim declarar junto comigo, amém? Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Aleluia. Então senta, irmãos. Aleluias. Irmãos, antes de começar a ler o texto, você está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Queria só indicar alguns livros, muito obrigado. Queria indicar alguns livros da nossa livraria, no nosso Verbo Shopping. Seguindo o Espírito Santo, de Nancy Dufresne, muito bom. O Espírito Santo, de David Emmett, deve ser isso, um pouco de inglês. O Espírito Santo e você, de Rick Renner, também muito bom. 7 passos vitais para receber o Espírito Santo. Eita, agora chegou um bocado de livro. Isso, muito obrigado. Excelência, como buscar um espírito extraordinário, de Andrew Womack, deve ser. Depois você procura lá pelo livro e você vai saber direitinho a pronúncia, tá bom? Uma vida cheia do Espírito, de Will Smith, é melhor dizer SW, tá bom? Porque é um nome bem difícil. Mas procura ali no nosso Verbo Shop, você vai ter aí, se você comprar hoje, você vai ter 10% de desconto e sua vida vai ser edificada. Amém? Tem uns dias que Deus vem tratando comigo sobre esse assunto, e eu sei que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o fato de termos o Espírito Santo dentro de nós, há evidências desse Espírito. O Espírito, ele não se apodera de ninguém, ele não faz um estilo de possessão. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então quem ajuda não atrapalha, não é verdade? Então o diabo, e juntamente com seus demônios, ele faz possessões nas pessoas, ele se apodera do corpo das pessoas. É tanto que tem pessoas que ficam transtornadas, né, quando estão endemoniadas. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela não age além daquilo, da razão dela. Ela não é aquela pessoa que está, porque está cheia do Espírito, ela sai batendo em todo mundo, ela sai voando da cadeira, sai voando na igreja, né? Então, estar cheio do Espírito não é isso. Nós vamos aprender hoje que isso, quando há uma manifestação do Espírito, que quando você corre, quando você se alegra, né? Quando há coisas acontecendo na igreja, baseada e controlada pelo Espírito, né? A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, ou seja, a domínio, e você vai ver que são manifestações. Mas uma pessoa cheia do Espírito, nós vamos aprender hoje o que é uma pessoa cheia do Espírito.
Tá bom? Não é o quanto você grita na igreja, é bom dar um grito, né? Que Deus não é surdo, mas também Deus não é estressado. Você pode gritar na presença do Senhor, amém? Amém? Vocês estão aqui? Amém? Mas nós vamos ver isso. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou o desejo carnal, ou a sua própria vontade. Irmãos, quando nós falamos, eu pelo menos eu penso isso, né? Não sei você, eu acredito que 99% das pessoas pensam que quando fala da concupiscência da carne, já vem logo para aqueles desejos, né? Ou aquela, a prostituição, né? O desejo sexual, né? Mas o desejo carnal, a concupiscência, o que é uma concupiscência? É um desejo insaciável da carne. E a vontade da carne, muitas vezes, ela tem um leque de coisas que nós vamos ver nessa noite. O versículo 17, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: porque a carne limita, obriga, ou luta, ou ela está ali sempre empareada, querendo dominar. E ela diz assim: porque a carne limita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, irmãos, há uma luta e uma resistência, né? Eu esqueci o nome daquela brincadeira, eu acho que era... Como é o nome daquela brincadeira que era uma corda e a pessoa puxava no outro e o outro puxava do outro? Cabo de guerra, pronto. Eu brincava muito quando era criança. E cabo de guerra só vai ceder, só vai ganhar quem não aguentar ou ceder, não é verdade? Então, irmãos, mais ou menos isso aqui. Existe uma luta que é da carne e o espírito. Tem um versículo que diz assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu vou dizer, irmãos, graças a Deus que a carne é fraca. Se a carne vencesse, estaríamos perdidos, porque toda hora iríamos fazer a nossa vontade. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, assim como nós fazemos a vontade do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? O Espírito Santo está habitando em você? Amém? O Espírito Santo está habitando em você que está em casa? Então comenta aí no chat do YouTube: o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está na minha família. Não, como é que pode o Espírito Santo ser tão grande, tão poderoso e habitar em nós? A Bíblia diz, quando Jesus ressuscitou, ele disse: eu vou, e é necessário que eu vá, para que o outro venha e habite no nosso meio, habite dentro de nós. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É tanto que quando nós vamos fazer algo, às vezes uma decisão que nós precisamos tomar, queremos fazer, a mente diz que eu estou tão alegre para fazer, eu quero fazer, que maravilha, mas aqui dentro diz assim: não faça. Aquela voz doce e suave, isso é o Espírito Santo dizendo para você fazer ou não fazer algo. Porque a Bíblia diz, eu queria que você fosse lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha que bênção, nossas crianças do departamento infantil recebendo também louvor e participando do louvor lá em cima, amém? Então a Bíblia diz assim: pois todos, diga todos, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo não nos empurra, o Espírito Santo não nos força a fazer algo. A Bíblia diz que ele nos guia. E ele não é assim que você está andando na frente e ele vai dizer: vai por ali, vai por aqui. Não é assim, ele vai andando e você vai andando atrás do Espírito. Porque você não está à frente de Deus, você está atrás de Deus. Amém? Voltando lá para o texto, versículo 18, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ou seja, não estamos debaixo de algo, de uma maldição ou de um pré-requisito. Nós temos que cumprir tudo, porque senão Deus não nos abençoa ou faz qualquer coisa para que a gente faça prosperar. Antes de ensaiarmos hoje, é como a gente falou, nós estamos sempre lendo um versículo, fazendo uma reflexão e orando com louvor. E hoje à tarde a gente leu sobre João 4, 23, que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
não é na nossa carne, na nossa vontade. E a Bíblia diz assim que Deus procura esses adoradores. E eu disse hoje na nossa reflexão, né? Que nós queremos, eu quero ser achado por Deus nessa adoração, como adorador. Você também quer ser achado? Então Deus está procurando adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Não é na nossa força, na nossa capacidade humana, o quanto eu sei cantar, o quanto eu sei tocar, o quanto eu me levanto tanto as minhas mãos. Então Deus não está tão preocupado com isso, Ele está preocupado com o seu coração. Mas por causa do seu coração, o que está no seu espírito, você não pode andar de qualquer jeito. Amém? Aleluia. Mas para, irmãos, que a gente entenda que tem o fruto do Espírito, nós vamos também ver alguns frutos da obra da carne. Porque nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, mas também a carne. Lembra que a carne e o Espírito lutam entre elas? Né? Então, se tem uma luta, alguém vai ganhar. E você tem que estar cheio do Espírito Santo para que você, o seu Espírito, ganhe. E assim você tenha uma vida próspera, cheia de graça. Irmãos, lá em Mateus 25, 41, não precisa você ler, eu queria só ler alguns versículos, e a Bíblia diz assim: vigiai e orai para que não entrais em tentação. O Espírito, esse Espírito é com E minúsculo, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Digam glória a Deus por isso. Ainda bem, irmãos, graças a Deus que a nossa carne é fraca. Ou seja, nós podemos subjugá-la, nós podemos dominar a nossa carne, ou seja, o nosso desejo, porque senão a carne estava vencendo. Ou seja, quando a gente tem vontade de no trânsito, está passando e alguém buzina e ele solta uma palavra bem grandona, né? Com a gente, a vontade que dá é de parar o carro, jogar, fazer alguma coisa ruim. Em mim, às vezes, dá vontade. Eu sou um ser humano, ou seja, eu tenho uma carne. E eu tenho que estar lutando com a minha carne. Como? Enchendo do Espírito. Para que eu não possa, ou para que minha carne não vença. Lá em Marcos 14, 38, não preciso você abrir, vou só citar alguns versículos. E diz também assim: vigiai e orai para que não entrais em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Lá em Romanos 7, 23, a Bíblia diz assim: mas seja nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus ombros. Então a gente precisa ter esse cuidado de não estar trazendo para os nossos ombros uma lei, ou seja, algo que a gente está querendo fazer, e aquela outra coisa que não quer fazer. Nós precisamos estar fazendo o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Queria ler outro versículo. Como eu já li aqui em Romanos 8,14, não precisa você ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Então, quem tem algum filho de Deus aqui? Amém. Então, repita comigo, por favor. Diga: eu sou guiado pelo Espírito. Irmãos, hoje em dia a gente tem sido guiado tentado a ser guiado por tantas coisas, né? Pela questão emocional, pelas dificuldades, até por o resultado das eleições, né? Pode ser que você esteja, até você mesmo online: meu Deus, se fulano ganhar, se Beltrano perder, o que será de mim, ou o que será de, sei lá. Irmãos, nós não somos guiados por isso, nós somos guiados pelo Espírito. Amém? Aleluia. Versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, como nós estamos vendo, nós vamos ver as obras da carne. Se há uma guerra, como eu estava dizendo, se dois lutam, né? Queria que o irmão Sérgio viesse aqui, só para a gente fazer um exemplo. Pode ser, irmão Sérgio? Nós vamos fazer aqui um exemplo o senhor bota força, não tenha receio não, tá bom? Vamos ficar aqui na frente. Nós vamos fazer um exemplo, né? Faz assim com os braços, assim, comigo. Assim, os dois braços, de frente para mim, irmão. De frente aqui, assim, por favor. Isso. Então, aqui é a guerra do Espírito, aqui é uma linha, né? Para quem vai ser o vencedor. E vamos lá. Palma para o irmão Sérgio, tem mais força do que eu, viu?
Na verdade, meu sapato escorregou, viu, irmão Sérgio? Você não tem mais força não, viu? Então, irmãos, luta da carne e o espírito vai ganhar quem está forte. Então não tem como, né? Eu sei, eu não estou julgando se você ficou em casa por algum motivo, né? Mas, irmãos, se você não vem para a igreja, você está susceptível a um alimento muito ralo, né? A internet tem várias coisas para você assistir. Eu não estou falando de culto, de ideologias, de pensamentos. Tem que ter muito cuidado com o que nós nos alimentamos. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não, você não vai ter fé ouvindo motivacional. O motivacional, ele mexe com a sua alma. A palavra de Deus, ela mexe com o teu espírito. E uma vez que você é alimentado no espírito, a alma e o teu corpo, ele vai responder a isso. Antes de ver essa parte, irmãos, as obras da carne, eu queria que você fosse, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e nós vamos ver esses 3 parâmetros. Pode ser que, né, a psicologia, né, eu não estudo psicologia, mas a psicologia explica muita coisa sobre a nossa alma, os sentimentos, as vontades, né? Existem pesquisas, teorias, que a gente não está aqui contra essas teorias, essas pesquisas, ao profissional da psicologia, muito pelo contrário, Deus dá sabedoria ao psicólogo para tratar coisas de que a palavra já faz isso há tempos, né? Então são ferramentas que eles usam, né? E a gente não está aqui vendo isso. Mas, irmãos, a Bíblia diz assim, ó: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga, em tudo. Então Deus quer ver você santificado em tudo. Que tudo é esse? O vosso espírito, alma e corpo. Então nós homens, eu digo homem, ser humano, né, incluindo a mulher, nós não estamos aqui com o machismo, né, dizendo que só existe o homem, mas o homem, sim, quando Deus fez o ser humano, a Bíblia diz aqui que nós somos um espírito. Então Deus nos comunica conosco no espírito, Ele não nos comunica na nossa alma. Porque você já parou para pensar, ou você já lembrou como é quando você se acorda, você está super animado, então hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando dá meio-dia, você diz, eita, não deu certo, você já fica meio cabisbaixo. Quando é de tarde, você se anima, olha uma coisa no Instagram, aí sorri, kkkk. Aí depois, quando vai dormir, ficou triste porque não fez aquilo. Então isso é a alma. A alma, ela é volátil, ou seja, ela é mole, ela é flexível, e ela vai para onde você conduzir ela pelo Espírito. E o seu corpo, ele vai reagir de acordo com a sua alma. Se seu espírito está dominando sua alma, o seu corpo, ele vai ter reação em relação a isso. Então veja que nós somos um espírito. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. Amém? Então essa guerra, né, entre aspas, que a Bíblia fala, que essa limitância, essa briga que está existindo, é o nosso espírito aqui dentro, o nosso espírito que está sendo alimentado ao Espírito de Deus, e a nossa vontade humana, o nosso desejo, como a Bíblia fala, da concupiscência. Isso significa que quem vai vencer o nosso espírito ou a nossa alma é quem tiver mais alimentado. Você já parou, vamos fazer aqui um exemplo, né? Um homem bem forte, né? Bem musculoso, como eu. Então um homem bem forte, bem musculoso, se ele ficar um dia sem se alimentar, né? Isaac ali que está engordando, né? Se Isaac der um empurrão nele, ele cai. Por quê? Porque ele não está alimentado, independente do corpo dele. Não é verdade? Passe algumas horas sem comer, que dá logo um escurecimento de vista. Não é verdade? Falando um termo bem antigo. Então, se você alimenta, né, você vai ser forte naquilo. Se você se alimenta com besteira, assistindo o que não presta na internet, passa o dia todinho assistindo coisa ruim, fulano assaltou, matou, cortou a cabeça de fulano, quebrou a perna, você vai sair da rua assustado, porque você está alimentando a sua alma de medo. Agora, se você pega a palavra, a Bíblia diz que o Salmo 91, o Senhor é meu pastor, nada, Salmo 90,
91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita. Você vai sair assim da sua casa, forte que sol, né? Aparece um assalto, você está repreendido em nome de Jesus, repassando, porque você está espiritualmente alimentado, e você não vai fazer o desejo da sua carne. Amém? Ficou compreendido? Volta lá para o texto, nós vamos agora ver as obras da carne. Nós precisamos conhecer as obras da carne, para que a gente possa lutar contra ela, ok? Todos abriram? Então a Bíblia diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, iras, dissensões e facções. E ele continua: invejas, bebedice, glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Não é glúten não, tá bom? É comer demais, tá bom? Comer demais é obra da carne. Você come um pedaço, come outro, aí quer comer mais, né? Eu acho que todo mundo passa por isso aqui. Não vou pedir para levantar a mão não, quem tem desejo de comer muito não, porque... E coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, de que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Então, às vezes, né, o ser humano, o crente, né, a maioria, para não dizer que está aqui o Portal Sudoeste não pensa sobre isso, está lá para o lado não sei de onde. Mas às vezes a gente se limita muito ao pensamento de pecado, né? Fulano matou, fulano adulterou, fulano mentiu, fulano traiu, fez lá qualquer outra coisa. Às vezes a gente só está levando para esse lado do pecado grande. Mas a Bíblia diz aqui, ó, glutonaria, bebedices, inveja, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Não é aquela facção lá do Rio de Janeiro não, que tem lá aquelas coisas. Facção é grupos contra outras pessoas. Criar grupos, formar, o que a gente chama aqui de panelinha, né? Fazer uma panelinha contra alguém. Então, coisas semelhantes a essa, o apóstolo Paulo está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos ter cuidado nesses pontos de vista aqui, que Paulo estava dizendo, que são as obras da carne. Nós precisamos ter cuidado. Amém? Aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 3:3, não precisa você abrir, a Bíblia diz assim: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens, ou seja, andando segundo o curso natural. Então, ciúmes e contendas, nós estaremos andando na carne. E outra coisa, irmãos, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente não fica na carne e depois no Espírito. O Espírito está dentro de nós. O que vai produzir é obra da carne, ou obra do Espírito. Lá em Tiago, capítulo 3:14, a Bíblia diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos gloriei disso, e nem mintais contra a verdade. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, com isso. Com o coração, com inveja e amargura e sentimento de facção, como eu falei. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Em Efésios 5:5, a Bíblia diz assim: sabeis, pois isto, nenhuma incontinência ou impuro ou avarento, que é idolatria, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Colossenses 3:6 diz assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, com as obras da carne. Como eu falei, há uma luta
uma luta entre o espírito e a carne, e essa luta, irmão, não é assim, a gente acorda, ai meu Deus, estou com tanta vontade de pecar, e aí tem uma luta, vem esse espírito. Não, como eu falei, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos cultuar, nós precisamos meditar no que a palavra de Deus diz. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, nós precisamos nos dominar para que as obras da carne não venham e aflorem. No versículo 22, irmãos, quero que você abra aí para que a gente leia junto. E eu queria que pensássemos muito sobre isso, porque o fruto não é uma coisa só, a gente não tem vários frutos disso. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, como nós temos, na verdade, o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos produzir esses frutos. Amém? Dependendo da circunstância, daquilo que é a carne venha contra nós, na luta que vem em relação ao Espírito, nós conseguimos produzir isso. Então a Bíblia diz assim, mas o fruto do Espírito não são. Então pode ser naquele momento determinado para qualquer coisa. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz assim, contra estas coisas não há lei. Diga, contra essas coisas não há lei. Então aqui dentro da igreja, no reino de Deus, qualquer igreja evangélica que você for, que profere o nome de Cristo, você não tem limites para você usar o amor, a alegria, a paz, ser uma pessoa longânima, benigna, bondosa, fiel, mansa. Dê um glória a Deus. Você é manso, domínio próprio. E a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Então você não fica limitado, irmãos, a só fazer uma coisa. Você pode amar, porque você tem um fruto dentro de você. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos produzir o amor. Nós podemos amar. Nós podemos amar. Amém? Vai lá, por favor, em Romanos 5:5. Romanos 5:5. Quando chega nessa parte do amor, sempre a mente humana em si, ela foi programada para trazer a razão para o ser humano na questão de cuidado. Quando nós falamos de amor, a gente já pensa naquela impossibilidade que você tem de perdoar alguém por causa do seu sentimento humano. E o sentimento, ou seja, a natureza humana ela é limitada, ou seja, a nossa carne, ela não tem a condição de amar, e você tem que fazer isso pelo Espírito, subjugando a sua vontade. Quando eu estou falando de carne, é a sua vontade, não é uma coisa pecaminosa que você tem dentro de você não, tá bom? É como se tivesse duas pessoas, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, mas é a vontade. Ou seja, eu sei que só acontece comigo, vou me trazer como exemplo, né? Às vezes dá vontade de ficar em casa, eu vou para o culto, eu quero ficar em casa assistindo, deitado. Às vezes de querer comer mais do que pode, e a gente tem que ter cuidado na comida, de fazer coisas às vezes que é normal fazer, mas nós precisamos não fazer por causa da vontade de Deus na nossa vida. Amém? E a Bíblia diz assim, ora, a esperança não confunde. Diga, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em vosso ou em nosso coração. Como foi que ele foi derramado o amor de Deus? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o Espírito Santo pegou e derramou o amor dele no seu coração. Ele não botou umas conta-gotas, ele não deu um copo e botou um pouquinho de amor. A Bíblia diz que ele derramou. E quando algo é derramado no seu coração, isso significa que é uma coisa sem medida. Quem tem carro aqui e dirige, que a melhor coisa do mundo é você ir no posto de gasolina e encher o tanque do carro, né? Quando enche o tanque do carro, aí derrama, aí o frentista vai lá e limpa, aí você sai dali com o carro abastecido. Ou seja, você pode ir para algum lugar que você vai ter combustível suficiente.
Não é verdade? A minha mãe, quando eu era criança, ela não me deixava sair para a casa das pessoas com fome. Eu tinha que comer. E quando a gente saía de barriga cheia, ela estava tranquila que a gente não ia aperrear. Mesmo assim, minha irmã chega sempre pedir alguma coisa. Mas quando a gente sai cheio, a gente pode ir a vários lugares, a gente pode andar quilômetros. Mas no reino de Deus é assim mesmo. A Bíblia diz que Deus derramou o amor dele no seu coração e você pode amar. A pessoa faz uma coisa errada aqui com você, aí pode fazer outra, né? O Pedro, se eu não me engano, perguntou a Jesus quantas vezes poderia perdoar um irmão. Ele disse 7 vezes, Senhor. E Jesus disse não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, nós não temos limites para perdoar ninguém. Amém? Sei que é uma palavra um pouquinho, que mexe um pouquinho com a alma, mas nós precisamos perdoar as pessoas, amém? Aleluia. Aleluia. Então você vê que o Espírito Santo, ele derramou em nosso coração. Nós podemos amar. Repita comigo, diga eu posso amar. E em seguida, irmãos, o fruto do Espírito é alegria. Eu não queria me deter muito à parte das obras da carne, porque como você já leu esse texto, você conhece, eu li, né? Você viu que idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, são obras da carne. Mas eu quero me deter no fruto do Espírito que você tem. Amém? Você tem o fruto do Espírito. Diga assim comigo, eu tenho o fruto do Espírito. Amém? Então você, irmão, independente da circunstância, você pode estar alegre. Não é uma coisa ruim acontecendo na sua vida, caiu alguma coisa, você, que coisa linda, olha, quebrou o pé, não é isso, irmãos. Independente de qualquer outra coisa, dentro de você existe a alegria. A alegria é um fruto do Espírito, e ela não está baseada na circunstância natural. Por mais que você veja alguma coisa diferente, por mais que você ouça alguma coisa diferente, por mais que você sinta no algo diferente, mas você está ali, Pai, eu estou alegre, porque o teu Espírito habita dentro de mim, independente do candidato, independente se está escuro, se está chovendo, se está calor, se tem dinheiro na conta, se não tem, se fulano me pagou ou não pagou, porque às vezes tem gente que deve, né? Se a comida ficou boa ou ficou ruim, se eu comi pouco ou ficou ruim, eu tenho a alegria que Deus não nos abandona, amém? Então essa alegria, ela está dentro de nós. Mas se nós temos o fruto do Espírito, nós não vamos ficar carrancudos, tá certo? Há uma expressão de alegria, amém? Você pode sorrir, olha para o teu irmão se ele está sorrindo aí, pronto, amém? Outro fruto do Espírito é paz, diga comigo, paz. E lá em Efésios em Filipenses diz que ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. A nossa cabeça, ela tem um raciocínio lógico. Se alguém vem, né, disse alguma coisa com você, aí a reação é você logo, meu Deus, ficar preocupado ou falar alguma coisa, é uma reação lógica da mente. Mas você tem que parar e você tem que entender que você tem a paz. E paz, irmãos, ela não está ligada à falta de ação. Você pode não agir naquele determinado momento que as pessoas às vezes querem que você haja. Você tem que agir quando Deus te dá paz. Amém? Você não pode agir quando as pessoas estão querendo. Mas também a paz, ela não está relacionada à negligência. Tem que fazer isso, tem que resolver isso. Não, vou fazer não, porque eu estou em paz. Não, eu já fiz coisas, fiz muita coisa na paz. Mesmo agitado num dia, muita coisa, mas eu estou em paz. E essa paz significa que Deus está no controle. A paz, se ela significa Deus está no controle, não é eu ficar agora deitado, eu não vou trabalhar porque eu estou em paz. Se eu ficar assim um dia, eu levo uma reclamação, sou até demitido. Não é verdade? Por exemplo, o irmão Sérgio tem um empreendimento, aí eu não vou abrir hoje no meu empreendimento não, porque eu estou em paz. Deixa ele não abrir para ver o que acontece. Ele abre justamente porque ele está em paz, sabendo que Deus vai prover o empreendimento dele, pessoas vão comprar lá no empreendimento, né? Recebe, irmão Sérgio, em nome de Jesus, entre outras pessoas que têm empreendimento nesse lugar, amém? Então a
paz, ela é uma paz bíblica. O que é a paz bíblica? É você crer o que a palavra de Deus diz e você descansar, mesmo fazendo coisas, mesmo trabalhando, mesmo resolvendo, mesmo negociando, existe paz. Amém? Sexta-feira eu e Dani, a gente foi com os meninos olhar algo, né? Olhou, dava praticamente certo, e a gente saiu, né? Nós gostamos, aí depois não houve paz no coração, e eu conversando disse, nós não vamos tomar essa decisão, porque nós somos guiados pelo Espírito, nós não somos guiados por aquilo, pelas vantagens que podem acontecer, mesmo a necessidade acontecendo no momento, mas nós precisamos tomar decisões baseado na paz, ou seja, baseado no fruto do Espírito, da evidência do Espírito Santo dentro de nós. Deus não vai fazer nada com você e para que você tome decisões agoniadas. Não tem aquelas coisas que você as pessoas chegam, né? Olha, só tem essa promoção, você tem que tomar a decisão hoje. Se você não fechar hoje, eu vou dizer com muita propriedade, não tome não a decisão não. Tome não. Eu posso até me comprometer com algo. Tome não, irmãos. Coisa que você tem que fazer, se você não fizer, você vai perder. E você daqui dentro, aquela coisa, dizem que é como se fosse um gato arranhando dentro de você, né? Não toma a decisão não, porque Deus nos guia através da paz. E a paz, como eu disse, não é que você ficar descansado. Deus vai resolver, aleluia. Não, é você dizer, ponderar, e Deus está me dando a paz para isso, ou seja, está me dando a direção para fazer isso. Na sua mente, ela pode estar dizendo, não dá, misericórdia, e agora não faça isso, não tome essa decisão. E aqui dentro a paz, tome, você está sendo guiado pelo Espírito, pode fazer e você vai dar certo. Agora também não faça ao contrário não, irmãos. Quando aqui está uma beleza, todo mundo está concordando, que bom, toma essa decisão, faça isso, venda, compra, mude, case, namore, sei lá, faça o que você, aqui dentro, todo mundo dando conselho, e aqui dentro não faça, não é a hora, tome cuidado, né? E isso a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Nós não somos guiados, como eu digo, pela circunstância, alguém empurrando. Jesus não empurra você, o Espírito não te dá um tranco, né? Vai-te embora fazer isso. Ele não vai fazer isso, ele vai falar com você. Aleluia. Amém? Então, irmãos, o fruto do Espírito também é longanimidade, né? Então essa longanimidade é o pavio curto. Diga pavio, ou pavio longo. Você precisa ter um pavio longo. Se alguém pisar no seu pé, não vá dar um chute no outro do irmão. Pondere, pense, conte. Pense nas consequências. Tenha cuidado. Tenha cuidado no que você fala. Que às vezes as palavras elas machucam mais do que uma ação física. Tenha cuidado, irmãos, nas palavras que você fala. Seja longânimo. Tenha paciência com as pessoas. Amém? Tenha paciência com o seu pastor. Amém? Tenha paciência. Como assim nós estamos tendo paciência. Longânimo. Seja longânimo, porque você tem um fruto do Espírito. Seja longânimo com os seus filhos, com o seu cônjuge, com o seu chefe abençoado. Aleluia, né? Então, longanimidade, irmãos, não é uma pessoa besta. Não é besta, uma pessoa tola. Você já ouviu essa falada? Faz isso, mas tu é besta. Se fosse eu, vai dar logo um pipoco, né? Não, irmãos, às vezes nós precisamos ser longânimos. Porque uma vez, uma ação, irmãos, fora do controle, você vai atrair muita coisa ruim para você. E você precisa ter cuidado. Amém? Você está recebendo? Amém. Olha para o irmão aí para ver se ele é longânimo. Então, seja benigno, seja bondoso. Essa palavra benignidade é ser bondoso. E o mundo, o Dano sempre fala isso, que no mundo as pessoas têm de reter, de não dar, de não ajudar. Ajude. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Não tenha medo de passar conhecimento ou falar que até aqui dentro da igreja, o que você sabe, cuidar de algo, tocar, cantar, passa para as pessoas, não tem problema. Ensina o que a Bíblia diz para as pessoas, seja bondoso,
Se Deus está falando com você para dar alguma oferta, dá alguma oferta, algum alimento, alguma coisa, uma carona, uma palavra, um abraço de mulher para mulher e homem com homem, né? Uma palavra positiva, uma palavra boa para as pessoas. E bondade também está ligado a isso. E seja fiel, você consegue ser fiel. Diga, eu consigo ser fiel, porque eu tenho o fruto do Espírito. Amém? Fidelidade é um fruto do Espírito. O versículo 23, mansidão. Eita glória. Diga, eu sou manso. Amém? Esse manso, como eu vou falar essa palavra nova, não é uma pessoa besta, né? Todo mundo faz alguma coisa e a pessoa, eu sou tão manso. Aleluia. Pode bater, irmãos, que eu sou manso. Pode falar. Então, mansidão é você se acalmar também os ânimos das pessoas. Você ser aquela pessoa que chega para ajudar, acalmar. Mansidão é o seu nome. Aleluia. Me perdi aqui. Mansidão. Domínio próprio. Eita glória. Diga, eu tenho um domínio próprio, porque eu tenho um fruto do Espírito. Está aí uma palavra que nesses últimos anos as pessoas têm se perdido, porque o mundo está tão acelerado que a gente às vezes não pode ter mais domínio. Tem que fazer tudo rápido, tem que ser rápido. Se você não fizer, você é ultrapassado. Mas nós precisamos ter domínio próprio, com a alimentação, com as palavras, com as atitudes, com o seu próprio corpo. Você tem o fruto do Espírito, você domina, você se domina. Você puxa você mesmo, diga, eu vou para a igreja, eu preciso estar cultuando, é bíblico, foi Jesus que instituiu isso. Não foi o pastor da igreja, amém? Não foi o Ministério Verbo da Vida que instituiu isso. Deus instituiu a igreja, então você precisa se dominar em todas as áreas. Lembra que glutonaria é um pecado também, é uma obra da carne, então você precisa parar com medo de comer aquilo que você não pode. Você precisa se dominar, você precisa dominar a sua língua. Eu falei sobre palavra, não falo negativo, minha última ministração. Nós precisamos nos dominar. Nós não temos poder de dominar ninguém. A única pessoa que pode dominar a outra é a polícia. Você sabia dessa? Ela tem o poder de chegar lá e prender alguém, se alguém estiver fazendo alguma coisa errada. Fora isso, se eu pegar e prender ali meus filhos com uma corrente ou alguma coisa, para ele não fazer as coisas que não são certas, é um crime. O que é que eu tenho que fazer? Instruí-los pela palavra. E assim a gente pode dar instruções. A gente não controla ninguém. A gente domina a si mesmo. Diga, eu tenho o fruto do domínio próprio. Amém? Continuando, ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Então você está livre para você se dominar, para você andar em amor, para você ter paz, para você fluir em alegria. Você não tem limitação para isso. O versículo 24, ele diz assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ei, você que está em Cristo, você crucificou a sua carne, as suas paixões e a sua concupiscência, que é o desejo exagerado. Estão crucificados. Diga, está crucificados. A minha carne está crucificada. Diga, eu posso fazer o que a Bíblia diz. Amém. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Às vezes, né, por sabermos que os irmãos têm o mesmo Espírito que nós e produz fruto do Espírito, e isso o apóstolo Paulo estava dizendo, não vamos provocar um ao outro. Não é porque eu sei que alguém, por exemplo, eu sei que a Adiele tem o fruto do Espírito, eu vou ficar cutucando a Adiele para a Adiele ficar irritada. Ela vai ficar irritada, porque isso é normal do ser humano. Qualquer pessoa fica, porque tem sentimentos, mas nós não vamos provocar ninguém para que, só porque a pessoa tem um fruto do Espírito, nós precisamos ter cuidado e amar as pessoas. Versículo 25, voltando, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu tive essa matéria, fruto do Espírito, no primeiro ano do Rema, que eu acho que o irmão Sérgio e a Aline já tiveram. Quem faz o primeiro ano do Rema? Só eles dois.
Tem outras pessoas que estão fazendo o 2º ano do Rema e já viram essa matéria. E uma das coisas que o apóstolo Bud falou, quando ele me ensinou para a minha matéria, ele disse que uma pessoa cheia do Espírito não é uma pessoa que pula, que grita na igreja, que profetiza na igreja. Ele disse uma pessoa cheia do Espírito, ou uma pessoa espiritual. Não é aquela pessoa que profetiza, que fala em línguas bem alto, que dá um glória a Deus, que estremece os vidros ali da porta, que o diácono fica escutando, fica cuidando. Irmãos, uma pessoa espiritual é uma pessoa que produz esses frutos do Espírito. Porque não adianta, irmãos, se você na igreja, você dá um glória a Deus bem alto, dá uma profecia desse tamanho, que ninguém nem pode segurar a profecia, se você não consegue produzir o fruto do Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito. E para mim também eu tenho esse conceito, mas com isso nós não vamos ficar aqui ao ponto de ficar tão sério, né? Só é espiritual quem fizer isso, aquilo, outro. Existem as manifestações do Espírito para um fim proveitoso. Você pode dar um glória a Deus, você pode gritar, você pode dar uma profecia, você pode fazer isso guiado pelo Espírito. Mas para mim, e também, eu creio também dessa forma, uma pessoa espiritual, para mim, nessa igreja, é quando você produz o fruto do Espírito, baseado na Bíblia. Amém? Então, nós precisamos andar baseado nesses frutos do Espírito. E eu quero que você leia também comigo, olhe lá, enquanto eu estiver lendo para vocês, no versículo 22, diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diga comigo, não há lei para eu produzir pode repetir, diga, não há lei para eu produzir o fruto do Espírito. Amém? Essa é a evidência, ou fruto daquilo que nós temos dentro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai te levar, ele nunca vai conduzir você, ele nunca vai fazer isso para você lhe conduzir a fazer o mal, ele nunca vai te conduzir ao pecado, ele nunca vai te conduzir a você andar na carnalidade. Lembre-se, 3 coisas importantes. A primeira, que você não fica ora na carne, ora no Espírito. Você está no Espírito, porém, se você alimentar a carne, você vai produzir coisas da carne. Você deve se alimentar pelo Espírito. O segundo é que Deus lhe guia pelo Espírito, com paz, com alegria. Ele não vai guiar você pelos sentimentos. E eu gosto de falar isso aqui. Nós não vivemos pelo que vemos, pelo que ouvimos ou sentimos. Porque o que nós sentimos, ouvimos e vemos é temporal. A Bíblia diz que nós, crentes, os da fé, vivem pelo que não se vê. Isso é meio contraditório para a mente humana. E a terceira coisa é que os espirituais são aqueles que produzem o fruto do Espírito. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Eu queria que você ficasse de pé, vamos orar. E eu quero que você declare junto comigo que tudo que nós aprendemos hoje, eu quero que você declare comigo, né, em alta voz, se você quiser pegar a sua Bíblia. Mas eu não queria que você deixasse de fazer isso, irmãos. A declaração faz com que você, né, como a Bíblia diz, eu creio, por isso eu falo. Então eu queria que você repetisse assim comigo. Diga assim: eu tenho amor. Diga, eu tenho alegria. Diga, eu tenho uma paz. Diga, eu tenho longanimidade. Diga, eu tenho benignidade. Diga, eu tenho bondade. Diga, eu tenho uma fidelidade. Diga, eu tenho uma mansidão. Eu tenho domínio próprio. Amém? Agora vamos dizer que eu sou isso, tá certo? Vamos lá. Diga, eu sou amoroso. Diga, eu sou alegre. Diga, eu ando em paz. Diga, eu sou longânimo. Eu sou benigno. Diga, eu sou bondoso. Diga, eu sou fiel. Diga, eu sou manso. Diga, eu tenho domínio próprio. Aleluia. Diga assim: o Espírito Santo habita em mim. Por isso eu posso produzir frutos. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por Teu Espírito habitar em nós, Pai. E nós podemos produzir frutos. Fruto, Pai. O fruto, Pai, que Você colocou em nós, Pai.
a cada situação, Pai, que possa acontecer na nossa vida, Pai. Você nos deu fruto, Pai, onde pode, Pai, lutar, Pai, para que a carne não vença, Pai, porque nós estamos alimentando nosso espírito através da Tua palavra, Pai. Então muito obrigado, porque essa igreja, Pai, os membros têm amor, eles têm alegria, eles têm paz, eles são longânimos, eles são benignos, eles são bondosos, Pai, eles são fiéis, eles são mansos e eles têm domínio próprio, Pai. Muito obrigado. E a Tua palavra diz, Pai, contra isso, Pai, não há lei. Nós estamos, Pai, livres, Pai, para fazer tudo isso, porque o Teu Espírito habita em nós, Pai. Muito obrigado. Nós te damos graça, Pai, por todas essas coisas. O Teu amor fluindo ainda mais nessa igreja, Pai. A Tua bondade, Pai, a Tua paz, Senhor, fluindo, Pai, nos departamentos, Pai. O acolhimento de novas pessoas. Nós somos gratos por isso. E nós declaramos anos de vida e paz, Pai, para a nossa igreja, para as pessoas, Pai, que estão aqui nesta igreja, em nome de Jesus, Pai. O corpo de Cristo, Pai, aqui, Pai, é algo evidente, Pai. É quando nós andemos, Pai, em amor, nós vamos evidenciar que somos os Teus discípulos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos sobre as pessoas que não puderam vir, Senhor. Nós declaramos saúde, Pai, forte, Pai, fortalezas no coração, Pai, através da Tua palavra crescendo, Pai, para que os dados inflamados do diabo, Pai, não venham penetrar no coração, Pai. Eu declaro, Pai, vidas salvas nesse lugar. É assim como nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra alcançando o coração, Pai, dessas pessoas na região sudoeste de Campina Grande. Nós declaramos isso porque nós sabemos, Pai, que, Pai, contra isso não há lei. Nós somos gratos, Pai, por tão grande salvação na nossa vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.